foi, se você, há quanto tempo que você está, como terapeuta. Eu sei que você tinha uma profissão antes, aí acho que você sentiu um chamado, é isso? É um pouco disso, né? Na verdade, eu senti um chamado para me curar, né, Lu? Que eu Ah, tá. acho que esse foi o grande mistério, né? Que é aquele momento em que você fala, não estou aguentando mais de tanta dor, dor emocional que expandiu para o corpo físico, que trouxe uma série de efeitos, né, desastrosos, e aí foi o momento em que eu resolvi, então, me olhar, me terapeutizar, e isso culminou com esse trabalho que hoje eu desempenho aqui. Então, para o teu público e para o público nosso que está chegando aqui, né, eu costumo dizer que a minha biografia, eu tenho muito orgulho dela, né, mas se eu pensasse assim, isso me define? Não, porque eu estou numa constante e impermanente transformação de mim mesma, né? E o desafio qual é? Ser melhor que ontem, né? Ser melhor que eu mesma, melhor que ontem, né? Mas eu vim de uma carreira como advogada, fiquei como advogada por 26 anos, e nesse período eu assumi vários cargos na vida pública, na vida privada, estive, né, em vários ambientes de tecnologia pelo Brasil, trabalhando aí com essa área de tecnologias disruptivas, com startup, com parques tecnológicos, com a Agência Espacial Brasileira e toda essa área, né, que fala de evolução, que fala de nova era, né, de um ponto de vista tecnológico, que fala muito dessa nossa busca de melhoria de processos e sistemas para trazer para a gente qualidade de vida, facilidades, né, seja no nosso transporte, na nossa saúde, no nosso trânsito, enfim. E é interessante que eu costumo brincar. Tive, né, trabalhando na área ambiental por um bom período também, né, fui aí, ocupei alguns cargos nessa área ambiental, e eu digo sempre que a gente vai sempre chegar no nosso destino, sabe, Lu? Destino em termos de para onde a gente vai, né? Não um destino como determinista, determinante, mas um destino. Você disser assim, eu vou a São Paulo, você vai traçar uma rota para chegar a São Paulo. Dependendo de onde você estiver, você vai pegar uma estrada, outra para chegar a São Paulo. Então, eu sempre digo o seguinte: o nosso destino é certo, né? A gente sabe para onde a gente quer ir, a nossa alma sabe. Porém, o caminho que a gente pega para chegar lá depende muito de quanto a gente está capaz, né, desperto para entender se a gente pode ir de uma forma mais rápida e melhor, mais tranquila, né? Então eu digo que eu, para chegar no meu destino, fiz uma jornada louca, né, longa, né? Fui para muitos lugares e, inclusive, né, fui olhar para o espaço, né, dentro dos ambientes aí de tecnologia, para entender o meu interno, né? Então eu olhei para a Lua, eu olhei para o espaço, eu olhei né, para as galáxias, para entender que eu precisava me voltar para dentro, né? Voltar para o meu interno, bem naquela lógica de Sócrates, né? Conhece a ti mesmo e desvendará os mistérios do universo. Então eu fiz uma jornada longa para entender que tudo que eu estava ali tentando provar, entender, demonstrar, né? Eu sempre tive muito vivo em mim aquela questão da justiça, justiça social, e fazer justiça, né, e trabalhar para que todo mundo fique bem, fique feliz, enfim. E essa lógica eu percebia que eu ficava muito frustrada, porque isso não é possível, né? Não era possível salvar ninguém. Eu tentava, por todos os meios, em todos os trabalhos que eu desenvolvia, causar algum efeito para o coletivo. E, inevitavelmente, quando você trabalha em órgãos públicos, institucionais, enfim, empresariais, né? Não importa. Por mais que você esteja lá desempenhando funções com a intenção de causar reações positivas, sempre tem um outro lado que não é tão positivo assim. Haja vista o próprio ambiente, meio ambiente, você que trabalha, né? Você traz para a gente um monte de receitas incríveis
para a gente curar as nossas questões do corpo físico, também emocional, mental, com alimentos, né? Imagine você dentro da área ambiental. Por mais que a gente fale, né, em preservação e em um crescimento sustentável, um desenvolvimento sustentável, a gente sabe que isso é quase uma retórica, porque a todo momento nós estamos lidando com o nosso ambiente de uma forma predatória. Não importa, só de estarmos respirando a gente está causando uma entropia, né, no planeta. Então isso me causava assim uma série de dúvidas, descompasso, desconforto com a minha própria existência, né? Então não era sobre aqui fora, eu precisava começar a me tratar aqui dentro para entender de que forma de fato eu poderia ser contribuição. E aí, boa noite, turma, boa noite, pessoal que está chegando, Boa Gi, noite. Ana, que legal, Maristela, Rose, Rafa, meu parceiro de jornada aqui, Ah, terapêutica, pessoal e etc. Bom, e aí o que acontece, né? Chega um momento que nada daquilo que você está fazendo está sendo legal mais, está sendo te trazendo resultados, né? Então, eu comecei a adoecer mesmo, né, emocional, física, mental. Claro, provocado por uma série de fatores, fatores esses, porque eu estava insatisfeita com os resultados da minha vida pessoal, né, meu casamento, ah, as minhas escolhas, né, e por conta disso, de uma série de outros fatores que acontecem no decorrer dessa minha jornada, né? Tive a vontade de ser mãe e não consegui levar uma gestação, né, adiante. Tive um aborto natural. Depois eu acabei fazendo a opção de retirar o meu útero porque eu estava doente, e essa doença poderia progredir para algo mais grave, enfim. Isso tudo foi me levando para um lugar muito sombrio, né? Eu digo que é a noite escura da alma, ou o nosso inferno pessoal. E aí eu começo então a redescoberta, eu começo a minha pesquisa interna para entender por que é que eu fui por esses caminhos, e de que modo então eu realizaria uma missão, que missão era essa? Eu acho que é um pouco do que a grande maioria de nós tem, né? A pergunta, né? A pergunta que não quer calar, que afinal de contas eu vim fazer nessa jornada, né? É sobre dormir, acordar, trabalhar, pagar conta e casar e comprar casa, ter filho, cachorro. É sobre isso só, o que vem depois? será que é E o só que isso? mais eu estou fazendo aqui? É a pergunta da alma, né? É. Aquele vazio existencial que você começa a querer realmente entender por que nós estamos aqui, afinal de contas. E esse incômodo, esse desconforto, alinhado a todos os demais desconfortos de uma vida completamente, que eu me sentia completamente infeliz, né? Tinha saído então de um relacionamento, de um casamento, de um relacionamento amoroso, tinha saído de uma cirurgia, né, do útero, aí, a par disso tudo, começo também a perder posições profissionais, sair do trabalho em que eu estava, né? E, enfim, aí as coisas começaram a ficar muito ruins, né? Que também é uma jornada muito comum da grande maioria das pessoas que começam a despertar. Parece que aquela frase pelo amor ou pela dor, ela nunca fez tanto sentido, né? Eu fui pela dor, né? Então, e a dor o que era, né? Nada estava bom. As coisas só pioravam, e quanto mais eu tentava olhar para isso, para entender, parece que pior ficava, até porque as perguntas, né, eram erradas. A pergunta era assim: nossa, por que que logo eu, uma pessoa tão inteligente, tão Olha, mais capaz em gente tantas sofrendo aí, coisas? viu? Você viu aí, ó. Poxa, estou sofrendo tanto com todas as minhas escolhas que fiz até hoje, a Laura. Aí, Laura, então, ó, é para você essa conversa, mulher. Eu vejo você, é por aí a nossa dor, tá? E é igual, né? Guardadas as proporções, a gente está sempre no mesmo lugar. E aí a gente vem com as perguntas, né? Porque logo eu, uma pessoa que, assim, procuro fazer o bem às outras pessoas, né? Em que pese das minhas, naquele momento eu ainda não tinha percebido que dentro das minhas relações, principalmente pessoais, com a minha família, pai, mãe, eu estava em desordem com o meu amor
que eu estava, assim, uma pessoa cheia de dificuldades no lidar com as minhas próprias relações, mas eu sempre, né, fui uma pessoa boa, de bom senso, poxa, com um monte de conhecimentos, um monte de currículo rico, né, uma biografia repleta de lugares fantásticos por onde eu passei. Por que que a minha vida estava degringolando? Por que que eu não conseguia uma recolocação? Por que que eu não conseguia me sustentar mais, né? Porque daí você vai, né? Você vai só descer a escada. E aquele monte de pergunta e aquela mágoa que vai tomando conta, porque você começa a se sentir vítima. Vítima das suas próprias escolhas. Você está fazendo uma pergunta, mas você não quer saber a resposta. Na verdade, você quer que alguém de fora chegue e entregue para você as respostas prontas. Você fica lá naquela dor, 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 se sentindo a pessoa que é vítima do governo, vítima das relações que não deram certo, do trabalho que fechou as portas para você. Você se torna ali, né, uma pessoa que se vê completamente perdida e vítima de todas as circunstâncias. E aí você faz as perguntas, mas você não quer ouvir a resposta. Que a resposta foram as tuas escolhas que trouxe você até aqui. Não foi ninguém a não ser você mesma. É o famoso, né, meu jargão aí que eu adoro. Tu com tu, criatura divina. Foi tu mesmo que escolheu tudo que você fez, tudo que você viveu e que te trouxe até este momento. E que nesse momento dessas perguntas é o momento mais lindo da nossa vida, quando a gente entende. Porque é a hora também que você começa a então buscar respostas. Obviamente que o tempo que você leva para encontrar, o tempo que você leva para aceitar que foram suas escolhas. Mas você começa um caminho de busca. E imagino que a grande maioria das pessoas que estão aqui, né, a Adélia, a Jocilei, A Jocely, Dor, né, a Jocelyn, a Leia, Laura, é, quem mais? A Leia, a Kay, a Karen, a Regina, a Ana e todo mundo que está por aqui deve ter uma semelhança com essa história, até porque por ressonância vocês estão aqui para tentar entender algumas questões que muito provavelmente acontecem com vocês. Então, é a busca. Quando você começa a perceber que você precisa fazer algo, você começa então a buscar terapias, processos de cura, enfim, né? Começa a fazer uma jornada aí para se compreender. Não foi diferente comigo. Então, de tanto perguntar, de tanto perguntar, de tanto perguntar, em uma hora, né, você começa então a falar: peraí, eu acho que eu tenho que começar a olhar para mim mesmo, olhar aqui para dentro e tentar encontrar essas minhas respostas. E nesse caminho, obviamente, fui muito auxiliada pela minha equipe espiritual. Eu brinco, né, que eu tenho uma equipe espiritual, pela minha família espiritual, porque no momento, fala Beatriz, sua linda, Miranda, no momento em que eu estava num processo bastante profundo desse meu, né, dessa minha sombra, desse meu inferno terreno, em que eu pensei, inclusive, em pôr fim à minha própria vida, eu fui aí socorrida, literalmente, né, por um guia espiritual, por uma mentora espiritual minha, a Avó Maria, que então se plasma para que eu a visse e sentisse todo aquele derrame de amor que ela então me trouxe num pedido de socorro que eu fiz. Aí você pode me perguntar: André, assim com todo mundo? Não, criatura divina, talvez você não tenha a mesma percepção que eu, mas sim, a sua família espiritual, ela está sempre atuando e não importa, você pode ser da religião que você quiser, você pode ser um agnóstico, você pode ser até um ateu, não importa. Essas energias sutis, de todas essas dimensões que nos permeiam e que já estão numa frequência mais elevada, torcem o tempo todo para que nós nos elevemos também, para que então todo mundo esteja nessa mesma frequência, que é a frequência do amor, para que desta vez, com esta frequência, a gente possa então ser contribuição, porque se você chegou nessa frequência, você, obviamente, identificou em você os teus processos de entendimento e começa então a jornada da cura, que vai, a partir desse ponto, né, agregando mais e mais entendimento, autoconhecimento, logo, aquilo que você já aprendeu, você já está pronto para entregar em conteúdo útil para o próximo. E aí você entende
a verdadeira missão da vida, que é servir. E servir, que entenda-se aqui, o servir não é sobre caridade, tá? Porque a primeira caridade que você faz é para você mesmo, se amando. Este servir é o próprio da humanidade, de tudo que existe no planeta, na vida, nos planetas, espaço, etc. Se você observar tudo o que há, você vai perceber que tudo está servindo a alguma coisa. O tempo todo. Logo, o tempo que você fica no processo de, ó vida, ó céus, ó dia, ó azar, por que comigo, papapá, ao invés de você servir, você está só se servindo. Porque você está reclamando, mas está comendo, você está reclamando, mas está respirando, você está reclamando, está fazendo suas necessidades fisiológicas, você está, né, reclamando, mas você está vivendo. E quem vive consome tudo o que há disponível no universo. Porque o que é a vida se não um sistema intrincado de informações que estão sendo trocadas para um servir, um serviço cósmico universal. Que aí, quando você vai trazendo isso pro plano mais, né, micro plano, você vai perceber que tudo é assim, né? Se nós percebemos um computador ou um celular que nós estamos utilizando para fazer essa live, ele é composto de microchips, de sistemas que se interconectam para fazer esse aparelho funcionar. Um dependente do outro, porque se o som não estiver funcionando, você tem um celular que pode tirar foto, mas não funciona na sua integralidade. Logo, ele não serve. Se ele não serve, ele não cumpre a sua missão. Bingo! É neste lugar que nós estamos. Quando finalmente você vai se reacoplando a todas essas tuas sombras, a todas essas questões que você não quis aceitar na jornada das tuas escolhas, quando você vai fazendo essa aceitação e compreendendo e se tratando aí nesse seu autoconhecimento para se curar, você vai se elevando em frequência, você vai entrando em conexão com todos esses que se alinham nessa frequência, e aí não tem outro jeito, você quer servir. Novamente, servir não é sobre fazer de graça, servir não é sobre doação, servir é sobre o que a gente veio fazer aqui. E, obviamente, que todo servir é uma energia de troca, e toda energia de troca está na onda, né? Na fractal, está na energia e na frequência da prosperidade, da abundância. Então, tudo que você serve, né, está voltando para você em energia de troca, porque o universo se rege por trocas energéticas nesse sistema infinito. Por isso que quanto mais a gente se cura, mais próspero a gente se torna. E como que a gente se cura? Olhando o nosso sistema. E aí, Lu, entramos então de que modo surge a tal da apometria sistêmica, né? Esse método que eu divulgo, que eu utilizo nos meus tratamentos terapêuticos, que a gente tem feito aqui formando pessoas, né, para que possam desempenhar também essa atividade como uma atividade terapêutica que proporciona aí processos de pesquisa da alma para que cada pessoa encontre aí o seu caminho de cura na jornada. Toma uma aguinha, peraí. Então, exatamente. Era isso que eu ia até pedir para você falar um pouquinho para a gente, para talvez nem todos aqui conheçam o que significa a apometria, qual a diferença da apometria para a apometria sistêmica, né? Para que as pessoas Sim. entendam, é uma terapia, é um tratamento, é algo que eu posso utilizar também para curas de doenças, por exemplo, fibromialgia, psoríase. Vamos entender um pouquinho o que, que seria, de que forma que as pessoas poderiam se beneficiar da apometria. Tá bom, Lu, vamos lá. Bom, primeiro vamos fazer algumas distinções e trazer o porquê, né, que a gente está utilizando essa nomenclatura, né, esse processo. A apometria, este nome, né, o cunhado de apometria, ele foi, inclusive, ele é registrado, né, pela Casa do Jardim, onde o doutor José Lacerda, que era um médico e médium desta casa espiritualista, decodificou, ou seja, ele entrou em conexão frequencial com a sua
com os seus mentores espirituais, com a sua equipe espiritual, que foi então ajudando ele, auxiliando ele a compreender este processo que ele foi desenvolvendo então e descrevendo. Por que se diz decodificar? Porque você decodifica um código que já existe, então você traz uma nova abordagem para algo que já existe. E aí isso aconteceu porque ele também era um estudioso de física quântica, de mecânica quântica, então isso facilitou muito a ele trazer à luz as compreensões desse conhecimento que é milenar. E que daí ele trouxe, porque ele desenvolveu um método, ele trouxe uma nomenclatura para esse método que foi decodificado. O que quer dizer decodificar? Decodificar é você, então, acessar algo que já existe no mundo das ideias e que de tempos em tempos vem sendo realizado, né? E que muitas vezes nem nome teve, mas que é de um conhecimento ancestral que está, inclusive, nas nossas camadas de DNA mesmo, né? Se a gente pudesse dizer, está no campo morfogenético, está na nossa epigenética, está na nossa história ancestral. Então, o conhecimento da base da apometria, ela, assim, que a gente tem conhecimento histórico de informação de conteúdo de leitura, de livro. Desde Hermes Trismegisto se pratica. Porém, naquele conhecimento intrínseco, naquele conhecimento atávico que vem conosco, principalmente nós que somos muito alma antiga já, né, nessa caminhada, né, longa caminhada da nossa vida, existência após existência, a origem deste conhecimento vai muito antes, né? Os lemurianos e os atlantes já utilizavam dessa técnica LOL. Se eles já utilizavam dessa técnica como semente cósmicas, todos aqueles que semearam este planeta também já detinham conhecimento disso. E se a gente for resumir numa palavra o que seria, é o magnetismo, é o mentalismo, é o uso da comunicação telepática, né? É aquilo que hoje a tecnologia está tentando desenvolver, que é você conversar por holograma, né? Trazer hologramas para dentro da tua casa e criar todo o ambiente que você quiser ali, cenas inteiras de forma holográfica. Então, o Dr. Lacerda decodificou, ele acessou parte desse conteúdo da explicação técnica que vem desde esses primórdios que eu disse a vocês, e ele trouxe também a bagagem da experienciação, ou seja, dentro da Casa do Jardim, os atendimentos que estavam sendo realizados lá, com o auxílio do grupo espiritual que dava apoio para aquela casa, para aquela egrégora, eles foram tendo as percepções de campo nos trabalhos que eles estavam mediunicamente desenvolvendo. Logo, o que aconteceu foi que se desenvolveu ali um método. E é muito interessante que o livro do Dr. Lacerda, Espírito e Matéria, que dá origem à apometria, quando você lê, ele tem uma pequena parte que é bem técnica e uma grande parte que é exemplos de casos, estudos de caso. E aí ele, ao decodificar isso, para facilitar a abordagem, ele então criou o que se chama das 14 leis da apometria. Leis que não são determinantes, mas elas auxiliam no entendimento. Então, não é lei. Se você não fizer assim, vai dar errado. Por quê, gente? Porque o campo dessas energias sutis, ele é tão amplo que a toda hora a gente está aprendendo e recebendo informações novas. Mas ele criou ali algumas, né, da observação, algumas leis que são a base da técnica da apometria. Ou seja, a formação do campo de força e proteção, o desdobramento dos corpos sutis, o atendimento de bolsões, quando você sai em atendimento né, a espíritos, um atendimento do encarnado, e dentro do emaranhado desse encarnado você encontra bolsões kármicos, ou seja, pessoas em sofrimento, desencarnadas, seja num trabalho escravo, seja num movimento de guerra, que elas ali morreram há séculos, mas não têm consciência de que morreram e continuam sofrendo a mesma dor de forma coletiva, né? Porque muitas vezes a gente, trazendo aqui para um entendimento, tudo é energia, e nesse campo da energia, muitas vezes os desencarnados não sabem sequer que já desencarnaram, e muitos deles não só já desencarnaram, como já estão reencarnados,
mas aquele holograma, ou seja, aquela informação, aquele movimento continua prisioneiro da dor, e tanto dor física quanto dor emocional, e principalmente as dores dos sentimentos envolvidos ali. Ele está preso ali no que dentro do espiritismo se pode denominar de umbral, né? Dentro do catolicismo de purgatório, enfim, cada um vai dar um nome, mas no fundo nenhum desses lugares existe de fato. O que existe é uma dimensão energética onde a memória está lá ainda reverberando sentimentos. Muito bem, então o Dr. Lacerda decodifica isso, né? Ele traz à luz essas informações que são aí né, que se conhecem há tempos atrás, né? Deixa eu ver. Bora convidar todas as pessoas que gostariam. Isso aí, turma. Compartilha, vai chamando a galera para vir para cá, E conhecer o trabalho também da Lu, que é maravilhoso, né? vamos chamar, E aí, pessoal. Lu, Envia aí o aviãozinho, vamos e o solicitar. aviãozinho, convida a galera. Fala lá para a Convida, turma que nós porque estamos tá aqui ao muito. vivo. Eu nem tô. Eu quero só ouvir aqui porque tá muito bom, gente. Que Vamos bom. lá, não vamos perder um minuto. E aí, Lu, o que acontece, né? Esse trabalho do Dr. Lacerda trouxe à luz coisas que já eram realizadas, principalmente em movimentos mais ocultos, né? Como, por exemplo, dentro das escolas de Rosa Cruz, Teosofia, os Amorques, enfim, né? Tem tantos nomes aí Uhum. que já praticavam uma coisa talvez semelhante, né? Da forma como aquelas egrégoras, os maçons, algumas casas de maçonaria, que aquelas egrégoras iam ali intuindo e recebendo, mas no final sempre mentalismo, magnetismo, esse trabalho mais trazendo a intuição, né, também para ser ali suporte, enfim. Então, isso que o Dr. Lacerda fez é um método que atua no tratamento, sim, do encarnado, mas indo, né, na causa do porquê que aquele encarnado está desenvolvendo algum tipo de trauma que está afetando o campo físico, como, por exemplo, as doenças, né, fibromialgia, doença de Crohn, que mais? Tireoidite, que Psoríase. mais? Psoríase, né? Enfim, principalmente as doenças autoimunes, outras doenças também que se desenvolvem e que podem estar sendo provocadas por magia, né? Por magia mesmo, alguém que foi lá e encomendou algo de ruim para alguma pessoa e ela começa ali a desenvolver uma doença que não sabe de onde está vindo, Você não tem tem uma alguma explicação, né? experiência para contar depois, Andréia, nesse Vou sentido? contar, vou contar. É que é só para contextualizar, porque quem nunca teve contato com o assunto pode não, né? Então, Isso. doenças físicas. Que mais? Questões de ordem mesmo emocional, pessoal, de atormento, tá sendo ali, né? Não consegue dormir, tem pesadelos, a vida tá toda amarrada e não é só por suas, né? Você tá vendo ali que parece que tem alguma coisa que está te impedindo de avançar na sua jornada, enfim. Aí é feito um tratamento dentro da apometria que vai buscar as causas raiz daquele evento que está acontecendo ali. Então, nesse buscar, eles normalmente vão identificar se tem presença de espíritos obsessores, se tem presença de espíritos que estão trabalhando com magias ali para provocar algum dano àquele indivíduo. Se tem ali naquele campo coisas do passado que ainda estão vibrando, né, na vida da pessoa atualmente, como, por exemplo, morte coletiva, processos de acordos, que a gente chama, que é aquilo que, de repente, no passado a pessoa fez um voto de castidade, fez um voto como freira, e aí nessa vida não consegue ter relacionamentos, porque ainda se sente naquela devoção, né, no ato devocional, enfim, são muitas as hipóteses. E aí, dentro da apometria que o Dr. Lacerda desenvolve, há muitos resgates de espíritos desencarnados, né, principalmente os tratamentos que são feitos, enfim. E traz muita melhoria para as pessoas, obviamente, né? Qual a diferença dessa apometria para o que eu vou entrar agora?
Primeiro que normalmente esses trabalhos feitos em casas mediúnicas não conversam ou não trazem o que aconteceu durante o tratamento para o paciente. O paciente vai lá, ele passa normalmente por uma anamnese, por uma entrevista, ou a pessoa atendida, ela não tem, enfim, ela não acompanha, vamos dizer assim, o evento, né? Ela não consegue receber entendimento do que de fato aconteceu ali. Guardadas muitas proporções, tá? Muito raro, eu não conheço casos em que dão explicações para as pessoas. E eles têm uma razão para isso, que eles justificam, que é para não deixar a pessoa preocupada e tal, tal, tal. Por quê, né? Porque há um equívoco aí também, desculpa, é o meu ponto de vista, de achar que tudo fica só no âmbito espiritual e que tudo é coisa ruim, é macabro, e aí você retroalimenta um processo de vítima na pessoa. E culpa os desencarnados, né? E aí fica sempre uma ideia de que há bem e mal, certo e errado, quando, para mim, né, na minha visão, não funciona assim. Então aí vem, né, vamos transbordar. Então é muita gratidão para todo o trabalho que o Dr. Lacerda decodificou, muita gratidão por ele ter trago algumas técnicas, métodos aí que a gente vai utilizar, e aí eu transbordo isso. Bom, e aí vamos trazer mais um entendimento. Na mesma linha do Lacerda, Bert Hellinger decodificou um conhecimento que também é ancestral, que carrega questões relacionadas a epigenética, campo morfogenético, sombras junguianas. Aliás, ele traz muito Jung, né, nas leituras, né, de campo, que traz conhecimentos relativos as questões geracionais, né, que a gente carrega, né, no nosso DNA, enfim. Ele também decodificou, né, as constelações sistêmicas a partir da observação. Ele criou um método onde ele observa fatos que já são também de conhecimentos e tem outras, né, pessoas falando disso. Ele também acessa um campo e desenvolve a apometria sistêmica. Ele percebe que todas as questões que a maioria das pessoas aí estão trazendo como processos difíceis na sua atual existência, estão relacionados a uma desordem, no que ele chama de desordem do amor, provocada basicamente pelas 3 leis, que é a do pertencimento, a lei do... Fugiu agora. A lei do pertencimento, a da hierarquia e... Fugiu. Enfim, as 3 leis da apometria. Logo, ele analisa a apometria da constelação. Então, ele toma, né, como base daquele processo terapêutico, daquela terapia breve, a desordem do amor. Então, aí a gente vem para a apometria sistêmica. O que ela vem a ser, afinal de contas? Dentro da minha jornada, da minha caminhada, da minha observação, nestes ambientes espiritualistas, porque quando eu fui despertada pela Avó Maria, a minha, né, mentora, guia espiritual, que veio, né, atender ao meu pedido de socorro quando eu disse não aguento mais, então eu vou terminar com a minha vida, e ela então se mostra ali para mim, e ali eu começo uma jornada de despertar, que é um despertar que vem junto com o despertar espiritual, né, que na verdade acontece, junto, tá, gente? Não tem despertar de consciência sem despertar espiritual, porque é a mesma coisa. Quem despertou a consciência, despertou ao campo, né, espiritual. Ele começa a entender que há algo além desse lugar chamado matéria. Então, você começa realmente a entrar em conexão espiritual. Por isso que a maioria das pessoas tem processos de conexão espiritual quando iniciam suas buscas de autoconhecimento. Então, ninguém é mais ou menos, melhor ou pior. Todos nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. E aí, nessa jornada, eu comecei um mergulho nos meus autoconhecimentos. Deixa eu ver o que você falou, Ailton. André, gratidão por você repassar conhecimentos que nos obriga a cada um de nós a ter uma renovação de atitude. É isso aí, meu querido. Gratidão por você estar aqui acompanhando a gente.
Então, nesse meu lugar aí de despertar para essa minha, né, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, eu comecei a fazer muitos cursos, muitos mergulhos, né, muitos entendimentos, e dentro da espiritualidade, que acaba eu digo que ela literalmente me guiou, né? Então eu fui buscar entender coisas dentro de vários lugares espiritualistas, me desenvolvi dentro da Umbanda, me batizei na Umbanda, né? Tive experiências com a parte, né, com os grupos espíritas, tive experiência com grupos xamânicos, tive experiências, enfim, eu fui fazendo minha jornada de entender o que é isso tudo, até porque eu nunca me dei por vencida nas respostas, eu sempre quis ir além delas, né? Eu queria saber o que vinha depois delas ali. E nessa jornada foi me mostrado, enquanto eu estava ali nos meus desenvolvimentos, meus próprios guias iam me mostrando, né? Mostrando literalmente, tá? Me guiavam e me levavam para umbrais, para locais mais densos, me levavam também para lugares de tratamento, hospitais, creches, para naves onde eram feitas cirurgias. Em terra, quando eu estava incorporada, né? Eu sempre fui médium ativo, né? Eu nunca tive, eu não fico fora, né? Eu tô ali junto. Então, eles estavam fazendo os passes, as limpezas energéticas, os encaminhamentos de obsessor, e eu estava ali junto perguntando, mas por que você está fazendo isso? Gente, são seres humanos desencarnados, né? Ou até seres de outros orbes que também vêm atuar nesses centros, né, espiritualistas, mas que estão ali para nos auxiliar. Logo, não tem problema nenhum você fazer pergunta para eles. Aliás, se você não faz pergunta para a tua família espiritual, você vai perguntar para quem? Vai perguntar para o outro que está encarnado igual você, vivendo as vicissitudes da vida? Ou você confia na galera que está contigo, ou você não tem fé de verdade, porque a fé é sobre você acreditar em você, nesse ser que é divino, que te habita, e fazer a obra. Fazer a obra é tirar as dúvidas, perguntar para você poder realizar algo. Senão você fica só na terceirização, né? Uhum. Porque o meu caboclo faz, porque o meu preto velho, não sei o quê, porque o meu Exu. Não, toma posse da tua responsabilidade e aproveita que eles estão perto de você para tirar dúvidas, né? Aprendizagem. E eu sempre fiz isso. Então eu sempre perguntei, Uhum. mas por que você está fazendo assim? Por que você risca esse ponto? Por que você dá esses comandos? E, em especial, a avó e o meu Exu, meu guardião, sempre me explicaram tudo. Me mostravam, né, me levavam de forma, em desdobramentos, se fosse do sono ou fosse aqui. Eu estou aqui e simplesmente, muitas vezes acontece até hoje, eles plasmam e falam, eu preciso te levar para ver uma coisa, e pum, me leva, né? Apometria Ô, pura. Andréia, se você puder só fazer, não quero te cortar para não perder o raciocínio, mas muitas pessoas têm uma certa crença ou não entendem muito bem. Quando fala Exu, geralmente as pessoas pensam em algo que não é algo que é da esquerda. E fala um pouquinho, assim, breve, só para as pessoas quebrarem já essa primeira crença em relação ao Exu. Vamos então falar sobre isso, né, sem dogma, né? Porque aqui a gente é quebrador de dogma. Primeiro que todos esses espíritos, essas nomenclaturas foram dadas por nós. Eles não precisam de nome, quem deu nome para eles fomos nós. Eles são seres desencarnados que cumprem as suas missões em outras dimensões. Assim como eu preciso de ajudantes, né, em esferas elevadas, eu preciso de ajudantes em esferas mais densas. E nessas faixas mais densas estão aqueles que nós chamamos de guardiões ou Exus. Esses guardiões ou Exus, o nome que você quiser dar, Exu é um nome matizado dentro das religiões de matiz africana, que traz um referencial cultural e que nós adotamos na Umbanda, né? E por que assim? Porque o ser humano ele sempre vai encontrar semelhanças para poder entender as coisas. Então, por que a gente chama cor-de-rosa de cor-de-rosa? Porque algum dia alguém chamou de rosa. Rosa quer dizer isso? Ou é né, uma forma que nós identificamos de falar disso? Então, é isso.
Então, o guardião, nós temos tudo que é em cima é igual que é embaixo, logo, polaridade, dualidade. Se eu tenho o anjo da guarda na luz, eu tenho o guardião na sombra. O que não quer dizer que ele é negativo, tá? O que quer dizer é que eu preciso desse equilíbrio para eu poder criar, né, a minha ação na vida. Então, e todos Uhum. nós somos isso. Nós somos yin e yang, né? Nós somos um lado masculino e um lado feminino, lateralidade no sentido racional e emocional, né? Então, se você pensar, isso existe em tudo que há, né? Logo, nós também temos estes seres de luz que atuam nas camadas mais densas. A gente Uhum. precisa de gente em todo lugar. Você pegar uma casa, né? Uma cidade, você tem um monte de seres que trabalham na cidade que você não vê porque você não olha. Eu brinco sempre, né? A gente só sente falta da limpeza pública, do lixeiro, quando ele faz greve, porque daí você sabe, né, que ele fez greve porque o lixo está acumulado na tua porta. Mas se ele não fizer greve, você acha que o seu lixo virou pirlim-pim-pim, que você pôs lá fora e ele fez, pluf, desapareceu. E aí você não se torna responsável pela parte que te cabe sobre o lixo que você produz. Mas alguém teve que ir lá fazer o serviço sujo por você. E é a mesma Exatamente. lógica. Então, lá Perfeito, dentro desse nosso. Hã? perfeito, perfeito. Para entender, perfeito. É sobre isso. Então, dentro desse nosso universo de dimensões, existem graduações, existem, né, pessoas mesmo, ou outros seres trabalhando em várias camadas, tá? E não é diferente, né, do que a gente vê aqui na terceira dimensão. Só que as pessoas gostam muito de coisificar, deusificar, de glorificar, e não se coloca no seu lugar, né? E terceiriza. E comigo não teve terceirização, sempre foi o tu com tu, porque toda hora olha para isso e vai estudar. Ó, tô te mostrando isso, estuda. E e eu sempre pergunto, mas eu vou estudar o quê? Vai chegar. E é incrível que você começa a ficar mais desperto, as coisas vão realmente vindo para você, né? Chegando até você, seja por um livro, seja por uma fala de alguém, assim como muitos de vocês estão se conectando comigo porque ouviram minhas falas e isso ressoou com a sua alma, logo você falou, ali tem algo que fala com a minha alma. Não foi diferente comigo na minha jornada, tá? Fala, Guga, meu querido, seu lindo, que bom que você está aqui. Então, nessa minha jornada de me perguntar muito, saber muito, eu fui percebendo que, inclusive, as minhas dores, as minhas pessoais, tinham origem, né? Tanto na minha relação com pai e mãe, quanto nas minhas relações, né? Comigo mesma. E aí eu comecei a perceber, até porque eu tinha vivido um processo muito difícil de que fui diagnosticada, né? Estava com depressão, fui diagnosticada com bipolaridade e era, na verdade, uma personalidade de vida passada que tentou que tentou me sucumbir, vamos dizer assim. Aquela memória da minha vida passada tentou novamente ser a atual, o que é impossível. Por quê? Porque quem está na existência atual é essa persona agora. Aquela persona de outra vida que teve outra. E aí eu estou falando aqui pressupondo que pessoas que vão querer falar desse tema de apometria e espiritualidade creem, né? Que nós não termina quando apaga a luz, né, gente? A vida é eterna e nessa vida eterna nós somos muitas existências na jornada do nosso destino, que é o que? Evoluir, né? Então, o espírito que nos compõe é como um guarda-chuva, debaixo dele tem muita alma nossa, que são as nossas formas de existir antes, né? E nós já fomos muitas. E como que você comprova isso cientificamente? É só olhar a questão de DNA. Se nós somos herdeiros de Tutankhamon e fizerem nós um exame de DNA, pegarem o exame de pegar o sangue do Tutankhamon, vamos chegar à conclusão de que podemos, inclusive, ser não só parente dele, como, quem sabe, até fomos ele, né? Numa hipótese. Então, falando disso, vamos trazer aqui, né? Vamos alinhar esse entendimento. Somos espíritos, né? Vivendo muitas hipóteses. E a hipótese tenta provar que tese
nós mesmos, enquanto seres que estão aqui para uma evolução. Deixa eu ver o que o É, Marx disse aqui. Sim, estou falou. escutando porque também estou em busca de verdade. Creio que devemos nos unir para ajudar a transição, acordar mais e mais almas para a realidade da organização cósmica. Isso mesmo, Marx. No primeiro É. bloco, não sei se você estava aqui, eu falava exatamente do servir, né? Qual é a missão da nossa alma individual, né? De cada um de nós, que de forma individual, após ter compreensão e cura de si próprio, expande para o sistema e forma um todo. Qual é a nossa missão? Nossa, todos nós, que é a mesma. Servir. Servir de que modo? Servir nosso melhor, né? Aquilo que nós transbordarmos no nosso melhor, na nossa cura, porque tudo que existe no todo serve o tempo todo. Nós nos servimos de ar, nos servimos de água, nos servimos de toda a produção da atmosfera, de natureza, e se tudo isso nos serve, logo nós também temos que servir para alguma coisa, além de depredá-la, né? E aí, quando a gente entende isso, a gente percebe que a gente é parte desse sistema, parte desse todo. Então é isso aí, meu querido, nós estamos aqui para isso mesmo, tá? E aí, nessa minha busca toda, jornada e autoconhecimento, e na busca da cura dos meus processos de dor, como eu disse, eu vinha sendo ali sofrendo com uma personalidade de vida passada que tentava se sobrepor à minha, né? E que tinha uma postura muito difícil, muito no lidar com as pessoas, né? Ela vinha na arrogância mega blaster dela, né? Não que a Andrea também não tivesse, porque você é o acumulado das suas ações que você vem para corrigir. Mas ela veio de forma exacerbada, criando uma série de conflitos, né, na minha vida. Mas E essa eu personalidade você só percebeu agora, nesse momento desse despertar. isso começou comigo, Lu, eu tinha mais ou menos uns 29 anos. Dos 29 até os meus, olha, durou, viu? Até os meus 40, eu vivi com essa personalidade, com essa dupla personalidade, vamos dizer assim. Ela fazia realmente ali uma bagunça na minha mente, né? Mas não E nas minhas dá para dizer emoções. que todas as pessoas que têm esse histórico de bipolaridade têm essa mesma história. Não. Não, eu não posso fazer essa afirmação, eu oriento as pessoas a sempre procurarem auxílio, mas eu tenho assistido a muitos casos que sim, e que às vezes, inclusive, tem mais, né? Tem múltipla personalidade e às vezes está, sim, vivendo a influência de vidas passadas. Por quê? E aí é a apometria sistêmica, porque aquele sentimento que você não foi capaz de curar numa existência sua anterior, volta nessa vida para você curar. Hum. Então, se você revive, ou como eu gosto de chamar, né, ressente o mesmo sentimento ou um trauma ou uma experiência que aquela sua existência passada viveu semelhante, você ativa essa memória. Ela é uma memória que está no teu DNA, está nas tuas células, está no teu corpo também, porque muitas vezes isso que você foi é um antepassado teu, que no campo da sistêmica, a gente vai olhar no campo como um antepassado. No campo da apometria sistêmica, às vezes não é só um antepassado, é uma própria existência sua, que viveu aquele trauma, que viveu aquela dor e que está reverberando hoje no teu campo, tá? Então, não é uma afirmativa para todos, mas é muito mais comum do que a gente imagina que isso possa ser, sim, uma subpersonalidade sua, que está ali causando determinadas circunstâncias. E lembrando que tudo que a gente foi não se apaga, tudo que a gente foi é uma memória, e isso é a apometria sistêmica, tá? Então, eu fui Uhum. interpretando, entendendo isso, obviamente, também acessei outros conhecimentos, né? O Dr. Godinho fala muito de subpersonalidade, personalidades de vidas passadas, ele trabalha, né, também com um conhecimento da apometria, e mais Carl Jung, que fala de sombra, no tempo dele ele não ia falar disso, porque eu não conheço alguém mais espiritualizado que Jung, né? Só que dentro da sua época, do seu tempo, ele tinha uma mãe que tinha várias questões espirituais, né? Tinha ali Sim. visões, conversava com espíritos. Então, ele foi estudar, né? Ele foi entender, ele foi mergulhar na noite escura da alma dele, no livro vermelho ele traz muito disso.
Então, quanto mais a gente vai buscando compreensão, mais você vê que já muitos falaram sobre essas questões com outros nomes e com uma outra forma de tratar. Uhum. Então, sim, é uma possibilidade fortíssima e eu atendo muitas pessoas com essa característica. Então, A tudo Larissa até aquilo que uma pergunta vida. aqui se acaba sendo ativado por algum trauma. Sim, trauma é uma das questões, né? Trauma, que mais? Sentimentos, né, semelhantes que é você, porque na verdade se a gente pensar tudo é trauma, aquilo que eu não tratei traumatizou, né? Eu vou Uhum. ressentir. Então, no meu caso, por exemplo, o que foi que reativou essa memória, né? No meu caso foi realmente um trauma. Foi naquele momento em que eu, enfim, tive uma gravidez, perdi, né, o bebê, e na sequência eu começo a viver uma relação. Meu casamento era muito doente, muito difícil, em todos os sentidos, tá, gente? De agressão, etc. Então, naquele momento, eu entro em contato com um trauma, né, que me desperta uma memória passada. E essa memória vem na intenção de me defender, mas não a mim. Ela vem para defender o território dela, porque ela acha que ela está sendo invadida no território dela novamente. Ela não veio defender a Andréia, ela quer, na verdade, destruir a Andréia para ela dizer, essa daí é fraca, eu sei como me defender neste caso. Uhum. Né? Mas no final das contas, tudo que aquela alma também estava era no processo de dor. Essa aqui que sou eu hoje estava no trauma, vivenciando dores no corpo físico, emocional, e aquela estava na vingança, no ódio, na raiva, vou destruir, vou fazer como eu aprendi no meu tempo, vou passar por cima de todo mundo. Percebe que mudam os cenários, muda a história, mas a dor é a mesma? Uhum. Enquanto você não tratar a dor, você vai ficar só repetindo a dor e ela vai só te suplantar ainda mais e pior, envolver a tua. Você veio, né, nessa jornada com o teu grupo, né, com o teu grupo, teu núcleo de novela, E a família, pai, mãe, família irmãos, normalmente, né? e As você pessoas veio mais com eles para próximas. quê? Para você olhar novamente para os teus sentimentos e não para fazer a pazes com eles. Só que se você não olha o seu sentimento, o que acontece nesse núcleo? Mais emaranhados, mais dor, mais sofrimento, e você vai ficar. Sabe aquela novela que não tem fim? É sobre isso. Ah lá, a Cris O está que mais? falando aqui, né, Cris? Há muito tempo sempre sonho que estou perdida e não consigo voltar para casa. Pode ser questão de vida passada? Pode, né? Às vezes você tem aí questões relacionadas a não pertencimento, sentimento de abandono, e esse sentimento, se isso não aconteceu nessa vida, você pode estar trazendo uma memória de vida passada que sim, né, ainda está te causando desconforto. E olhar para isso pode ser um caminho de solução, sim. Então, a apometria sistêmica, ela trata essas questões, sabe? A gente vai. Oi, Cris, sua linda! Que bom que você está aqui, sua linda. Então, Ó, o o que Luiz que a está gente falando, trata na. lembro de um exemplo assim no filme que retrata a história de Bezerra de Menezes. Isso mesmo. Isso, Gílio, é isso mesmo. E tem muitas histórias, né, que retratam esses comportamentos duais que trazem ali reflexões de que a gente está na dor do. Ah, André Luiz, né, gente? Uhum. O que que é o André Luiz no filme Nosso Lar, lá no primeiro? Ele morre, desencarna, vai parar no umbral, né? O que que é um umbral? O umbral é a repetição em um looping daquela dor que ele morreu. Qual era a dor que ele morreu? Além de ter suporado, né, todo ulcerado, toda a parte, né, estômago dele por conta de bebida e cigarro, que ele, né, tinha esses vícios, ele está na dor da culpa da alma por ter, né, traído a esposa, deixado os filhos, então ele tá na comiseração ali, literal, dele mesmo, né? A úlcera é a própria, é ele próprio se martirizando. E como a culpa está presente, né, na atualidade, na vida das pessoas, né? A culpa acho que é uma das. No, nos tratamentos da apometria sistêmica, 10, 11 em cada 10 tratamentos aqui, a gente chega no sentimento de culpa.
A pessoa pode falar o que ela quiser, que lá o que aprisiona a alma na matéria é o sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa, ele vem, lógico, tem outros, tá? Tem sentimento de os sentimentos coletivos, né? Que às vezes você está em processo coletivo, mas o sentimento de culpa é a chave. Quando você olha para esse sentimento e você vai perceber que o nosso ego, cada experiência nossa, cada existência nossa, a gente tem uma alma. Essa alma eu chamo de alma ego, porque a gente, na hora que embarca na matéria, recebe, né, nosso ego. Essa alma ego, então nosso ego, tá a culpa aqui, nosso ego vai fazer de tudo para nos proteger da culpa. Então ele vai contar uma história para nós mesmos e nos convencer de que é outra coisa, que são os tais dos pecados que a gente chama. Então ele vai dizer assim: não, a gente matou aquela pessoa lá, que ela mereceu. Era chata, era difícil, era bandido. Não, a gente vai se vingar agora porque ele que começou. Não, olha, a gente vai comer só mais 5 docinhos porque a gente precisa muito disso para nossa energia. Não, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá, vai resolver o problema de todo mundo, porque a gente veio aqui para salvar todo mundo, entendeu? E na hora que a gente salvar todo mundo, ai deles se não reconhecerem a gente. Percebe que o ego vai criando uma historinha e vai nos envolvendo em pecadinhos? Gula, vaidade, orgulho, arrogância, né? Vítima. Todas as vezes que você vai descascando essa cebola na apometria sistêmica, quando você chega lá na ponta, tem culpa. Esse sentimento de culpa é o que nos carrega a dor da alma. E quando a gente entende, olhando pela apometria sistêmica, com o olho do observador, que a gente chama, né? A sua própria história a partir de um novo ponto de vista, você então vai conseguir entender o todo. Ao entender o todo, acontece o que se chama de salto quântico, porque você, ao mandar, né, a sua leitura para cá, ele encontra você aqui e volta para cá ressignificado. Porque você teve a oportunidade de ver a você mesmo numa outra fragmento seu e entender o que está envolvido ali. E como é o mesmo sentimento que você está carregando hoje, porque por isso você está encarnado, isso provoca o que a gente chama de salto quântico. Isso provoca o que a gente chama de entendimento. A cada entendimento que você tem, você inicia um processo de cura. Ou seja, a apometria sistêmica não te cura. Quem te cura é tu mesmo, criatura divina. A apometria sistêmica ela é a pesquisa que te auxilia no entendimento que te leva à cura. Porque é claro que vai depender de ações tuas. Se você acha que só de olhar e entender você já... É que é assim, né? Muita coisa na hora que você... Só de olhar você já muda, né? Daí a pessoa fala que... Clareza, ela traz luz numa situação que até então você estava com uma venda nos olhos. Exatamente. Tem pessoas aqui que estão acompanhando, que foram tratadas aqui já, e é sobre isso. O que que acontece, né? A hora que você compreende, que você entende, você começa a ter atitude de mudança e é inevitável. Sabe aquela coisa de agora que eu vi, não consigo desver mais? Então, daí eu não consigo também continuar tendo o mesmo comportamento? Se eu mudei comportamento, vão surgir novos efeitos. É a mesma coisa, né, de um emagrecimento. Se eu sei que se eu comer 2.800 calorias, eu vou ganhar peso. Então, eu preciso mudar comportamento. Para cair para 1.200 calorias, eu vou ter que ter um comportamento, né, de mudança. Agora, quando eu faço isso só no processo de dor e sofrimento, porque eu preciso emagrecer, porque eu quero que a sociedade me reconheça, porque eu quero, porque todo mundo eu provavelmente não vou conseguir acompanhar essa mudança de comportamento e vou voltar para os meus velhos padrões. Agora, a hora que eu entendi por que é que eu tenho aquela gula, ou por que é que eu tenho aquela carapaça de gordura para me proteger de uma culpa, de uma vergonha, de um remorso, eu consigo dissolver isso por entendimento. E aí passa a ser uma jornada que me simplifica a vida, o comportamento. Porque daí eu aceito aquilo. E uma vez aceito, eu já ressignifiquei sentimento. Eu estou mais próximo da minha cura, que nesse exemplo que eu dei é a questão da obesidade. Uhum. Então, a apometria sistêmica ela é essa pesquisa, Lu. A gente faz um tratamento que utiliza muitas das leis
como dito, né, lá no primeiro bloco que caiu, espero que esteja gravado, se tiver depois vocês voltem lá para assistir na Lu, que fala, né, de como praticar a técnica. A gente usa a parte, vamos dizer assim, da técnica, e muitas outras que são de pura intuição, que é a própria egrégora. Quanto mais você trabalha, né, tem alguém que falou de registros akáshicos aqui, que é exatamente igual. Aham. Quanto mais você vai atuando, mais você vai percebendo o campo, mais você vai se conectando com a tua egrégora, né? E quanto mais você faz isso, mais fácil fica de você ter percepções e confiar no processo. Eu falo que tem muita coisa que eu faço aqui que é pura confiança no processo. Por que que você faz assim? Porque eu confio no processo, está me vindo essa orientação e eu vou tentar aqui por esse caminho. Deu certo? Hum. Nossa, tem algum risco? Nenhum. O risco tem se você for uma pessoa que não está fazendo autotratamento em você mesmo, que Uhum. não está olhando para as suas próprias sombras e pode sim, nessa tentativa de salvar o outro, se emaranhar, porque você não veio salvar o outro. A gente não entrega a cura para ninguém aqui. O que a gente entrega é caminho, é ponte para o despertar, para a pessoa entender, para ela se ver. Só que sim, a hora que ela faz isso, ela tem N melhorias, obviamente, e aí ela, né, ela, que é o normal as pessoas dizerem, a Andrea, né, fez e me curou. Não, não te curei, criatura divina, você se curou, né? E eu gosto muito disso, porque É um essa é a caminho prova para cabal de que é autocura. sempre com a gente mesmo. É um caminho para autocura. Sim. O que mais? Deixa eu ver o que mais disseram aqui. Olha, Louvado seja Deus que habita nossos corações. Miguel, essa sua frase está sempre presente, né, meu querido? Louvado seja. Estou Marcela, obesa e isso me deixa muito triste. Engordei depois de problemas conjugais. Então, você engordou depois de problemas conjugais ou você engordou porque o sentimento que você desprendeu após esses eventos trouxe para você uma necessidade de colocar a comida no lugar desse vazio, ou a uma comida no lugar proteção, dessa como uma raiva, ou a proteção, comida no lugar desse sentimento de inapropriação, de vergonha ou de culpa. ou falta Então, de proteção, né? quando a gente olha para esse sentimento, ô Marcela, aí fica mais fácil da gente entender a causa e dessa forma tratá-la, tá? Porque daí, se você entendeu a causa, né? Se a causa está na culpa, por exemplo, ou está no remorso, ou está na raiva, a gente vai tratar a raiva e não o fato de você ter engordado. Ao tratar a raiva e você ressignificar esse sentimento, entender a origem dele, e entender que dentro de uma relação, né, das relações, a 50% de cada um, que a gente trouxe nossa vida para essa relação por atração de ressonância, exatamente para a gente olhar para algo nosso que a gente precisa curar em nós, que por pior que ela seja, ela trouxe uma lição. E eu não estou fazendo defesa de ninguém aqui, tá? Se tem algum companheiro ou companheira que age de forma abusiva, que age de forma tóxica, que agride, a lei dos homens, a regra dos homens. Mas a gente está falando do campo da cura emocional, porque você pode mandar o desgraçado para cadeia que a sua dor continue em você. Então, se a dor continua em você, quem está com problema é tu. Então, quem tem que se curar? Tu mesma, né? Então, vamos nos libertar disso fazendo o caminho da autopesquisa. Porque tudo aquilo que chegou para mim, em alguma medida foi minha escolha. Lembra que eu falei lá no primeiro bloco? Nosso grande dilema na jornada é aceitar que tudo, absolutamente tudo que nos acontece foram escolhas que fizemos. E que ninguém escolheu por nós. Nós escolhemos. Até nosso pai e nossa mãe foi uma escolha. Né? Bert Hellinger sempre traz essa consciência para a gente. Até eles, né? E dentro do Espiritismo a gente sabe que se diz que os filhos ficam ali por 2 anos, né, olhando aquele pai e aquela mãe antes do embarque na matéria, né, de ser concebido ali como semente. Muito bem. A apometria sistêmica, então, ela traz esses dois conceitos de olhar o nosso sistema como a base dos sentimentos, aonde né, tudo começa né, dentro de um pai e de uma mãe, desde a origem universal, pai cósmico, mãe cósmica. Então, a gente está num sistema
vindo de forma, né, espiral para a nossa evolução. Então, todas as desordens provocadas na nossa vida, e aí eu chamo de desordem, engordou, emagreceu, adoeceu, corpo físico, fibromialgia, doença de Crohn, tô com enxaqueca que não tem cura, eu tenho uma raiva dentro de mim que não passa, eu sinto uma vontade louca de sexo sem, né, desproporcional, não consigo controlar, ou não tenho desejo nenhum. Eu quero ser mãe e não consigo. Eu não queria ser mãe, tenho filhos e agora eu tô com culpa. Gente, é tanta coisa, né? É tanta coisa que não cabe aqui numa live. Enfim, tudo isso são sentimentos que você veio tratar, que você veio curar em você nesse processo sistêmico. E muito desse seu processo vai encontrar resposta quando você olha a causa. E a causa está onde? A causa está no teu passado, né? Porque se você está vivendo hoje tudo isso sem entender por quê, provavelmente você está trazendo causas de sentimentos não tratados do seu passado. E o que a gente faz a gente visita o passado para entender a causa, mostra para você, então, a diferença, né, entre a apometria e a apometria sistêmica. O paciente participa da jornada terapêutica, né? Então ele está com a gente ali, assistindo a ele próprio, né? A partir da captação psíquica ou da incorporação do aglomerado que precisa vir catarsear a história. A história pouco importa, em que pese ser bem legal, né? A gente adora, né? Nós somos curiosos. Quem trabalha aqui com registro akáshico, a pessoa quer saber se ela foi rei, rainha, né? Ela não está Sim. importando, que na verdade o que importa ali é qual o sentimento que esse rei ou essa rainha teve que está te trazendo toda essa consequência que você está vivendo hoje. Então aqui para nós não é a história que importa, mas sim o sentimento que a gente vai pesquisar. Então muitas vezes a gente vai lá na busca e aquela alma, inclusive, está contando uma história super linda, romântica, mas não está trazendo à tona a dor, o sentimento que está preso lá. E aí a gente vai, né, na busca, na provocação ali da busca, até que num determinado momento vem à tona, e aí a gente aplica as técnicas, né, de levar para o passado, de ver de que forma ela está ligada àquelas relações com as quais ela está vivenciando hoje, o processo de dor, até que a gente chega na dor. A hora que chega na dor, aí a gente começa a aplicação, né, do tratamento para o entendimento de quem está aqui, observador, que é o que está sendo tratado. Isso é o que a gente faz na apometria sistêmica e ela gira o tempo todo em torno das nossas relações. Não adianta, Sim. que é pai, mãe, Pai, irmãos, mãe e filho, normalmente mãe, irmão. filho, pai, filho. Você teve uma experiência, algo que você contou em uma das suas lives, que você tinha uma situação com o irmão, né? E você conseguiu trazer a cura, à luz Sim, da apometria sistêmica. sim. Ou Nós seja, fizemos muitas. um tratamento. Eu vou trazer uns exemplos aqui, né? Eu falei da questão da obesidade, que é uma coisa que a gente trata muito aqui. Vou trazer alguns exemplos para vocês entenderem aonde, que loucura que é, né? A nossa mente, né? A cabeça da gente vai criando cenários para a gente não tratar aquilo que a gente precisa, né? Uhum, Muitas pessoas chegam aqui relatando, por exemplo, eu vou falar de algumas doenças, né, que eu acho que até você, né, com tratamento. E outra, gente, uma coisa não exclui a outra, tá? São uhum. tratamentos que são integrativos. Logo, você pode fazer a apometria lá comigo e vir fazer, né, o tratamento com a Luciana na parte da tua modulação alimentar, né? Eu falo, eu mesma me trato, né? Eu faço apometria, também vou, né, em trabalhos espíritas para poder fazer caridade, né, enfim. E também faço, hoje mesmo eu estive, né, numa microfisioterapeuta para me tratar, porque eu Ah, também preciso. E vou no ortomolecular, né, então a gente vai olhar para tudo isso, tá? Então, assim, quando a menopausa, né, ela traz mudanças no corpo físico mesmo. Aí a gente precisa entender algumas questões, né? A apometria vai te ajudar neste lugar da menopausa, não porque a menopausa já é, se for só por conta da menopausa, às vezes é a mais menopausa, uma questão de modulação hormonal, né? a gente tem que lembrar uma coisa, né, Lu? Por isso que a gente veio aqui para se curar, gente, vamos nos curar.
essa máquina aqui, esse escafandro que a gente recebe no mergulho da matéria, esse corpo físico, ele tem um prazo de validade. É uma máquina. Como toda máquina, quando sai zero de fábrica, cara, tá toda azeitadinha, funciona que é uma maravilha. Qualquer botão que você aperta funciona, né? Tá tudo lindo. Ao longo do tempo, vai tendo desgaste natural e se você abusou da máquina, tem o desgaste não natural. Fumou, bebeu, né? Daí que aí é a tua parte de responsabilidade nisso. Mas se você foi seguindo a vida normal, o desgaste é natural. É inevitável ter que colocar óculos, né? Que é a primeira coisa que mostra que a gente envelhece, né? Os olhos, né? A gente vai perdendo enzimas Uhum, naturalmente, né, Lu? Naturalmente. exatamente. E os A gente vai perdendo tônus hormônios, muscular. A máquina está no processo dela de. É o tempo, gente. Por isso que a gente veio aqui para fazer o nosso melhor ser feliz. Que a gente, essa máquina aqui tem um tempo de validade, que dura em média uns 80 anos atualmente, né? Uma média que aumentou aí, vamos lá. Mas acontece que ela vai ter o desgaste natural dela. E a menopausa na mulher é uma coisa extremamente natural e que sim traz uma série de consequências. A gente faz o quê? A gente modula, porque hoje a gente vive com alta oportunidade científica e tecnológica para nos auxiliar nas modulações e melhorias. E os processos terapêuticos, a ortomolecular, a microfisioterapia, a parte nutricional, quando você coloca, insere aí esses conteúdos, claro que você vai ter melhoria e melhora, traz inclusive, qualidade de vida. qualidade de vida. É sobre isso, né, Lu? Né? É isso que a gente veio fazer aqui. Deixa eu ver o que mais tem Olha, aqui. a Jéssica, tá vendo aí da Jéssica? A gente traz todas as dores das nossas vidas passadas nesta encarnação? Olha, Jéssica, o que eu tenho compreendido é que todas as dores são iguais. Se você não tratou, você vai voltar com a mesma dor. Não são todas elas, é a mesma, né? Você só mudou de personagem e contou a história de um jeito diferente, de algoz para mocinho, de mocinho para algoz, de vítima para vilão, mas o sentimento, o cárcere da alma é o mesmo sentimento. Por que que a gente chama cárcere? Porque se você já tivesse resolvido todas as suas questões, você não estaria mais nessa dimensão. Você já estaria numa outra dimensão, talvez aí ajudando, como preto velho, né, um caboclo, ou qualquer outro nome que você queira dar, né? Porque por amor e por servir, como a missão é servir, todos aqueles que vão despertando a consciência, como eu disse para você, e vão se elevando em frequência, não vão para outro lugar, senão auxiliam aqueles que sabem menos. Por isso que, né, tem aquela máxima, né, aos que sabem menos ensinaremos, com os que sabem mais aprenderemos. Então, todas as dores, normalmente é a mesma dor que não foi resolvida. Assim como teve jornadas que, apesar de dor, você teve grandíssimos aprendizados, aliás, todas elas, por isso que a gente não apaga nossas vidas passadas. Elas são as nossas sombras que precisam ser reacopladas neste lugar aqui agora, como conteúdo útil das informações que eu coletei na jornada. Então, a cada mergulho na matéria que você teve como uma existência, você teve aprendizados ali. Você não teve só dor, você teve aprendizado. Mas é a dor que faz você repetir, né? Mas você teve muito aprendizado. Então, quanto mais você vai se curando dessas camadas de dor, mais, porque ela vai se mudando, ela é a mesma, mas ela vai criando caminhos pelo ego para falar que é outra coisa, né? Ela vai se disfarçando, né? Entre os nossos 7 pecados capitais ali, né? Ela vai se disfarçando de gula para vaidade, para orgulho, né? Para, sei lá, soberbia, para luxúria. Ela vai se modulando, mas a dor raiz normalmente é a mesma. E aí, quando você vai lidando com isso, entendendo, reinterpretando, tratando, deixando de ressentir, né, você vai acoplando todo o conteúdo útil. Quanto mais você acessa seu conteúdo útil, que é o seu próprio mundo das ideias, mais você se expande em conhecimento, um conhecimento que transborda de você e que você, quanto mais transborda, mais acessa fora aqui também informações e muitas dessas vidas que a gente viveu que tem conteúdos importantes e que auxiliam, que podem servir como
enfim, doutrina, conhecimento para os outros, começa a ser acessado para você. Vocês estão me acompanhando aqui, vocês sabem, eu tenho, né, uma existência minha de alma passada, foi Helena Blavatsky, e isso fez com que eu acessasse esse conhecimento também. Ela mesma veio, né, e se reacoplou. Mas ela curou as feridas de alma dela? Não. Então, a Andréia ainda está ressentindo dores dela, que não são diferentes daquela outra alma que eu contei, da bipolaridade lá, que eu fui diagnosticada, enfim, que vinha com uma dor de alma de raiva, enfim. Quando eu olho o sentimento que estava na Helena, o sentimento que estava nessa minha outra alma, e de outra, e de outra, e de outra, e trago tudo para o mesmo lugar, eu vejo que a dor é uma só. Né? É que a gente bota roupinha diferente nelas, mas a dor é sempre a mesma. E é essa que você está vindo, vida após vida, curar. Ela só vai mudando de personagens e de posições, tá? Mas a gente vai sempre tratá-las dessa forma. Que mais? A chama Trina, olha, meu pai nunca me assumiu e minha mãe dizia para mim que ele estava morto. Aos 12 descobri que estava vivo. Então, chama Trina, e o que que você tem de sentimento? O que que pega na tua vida aí? Qual a dificuldade que você vive hoje? Diga-me qual que é a tua dificuldade que a gente vai entender qual é esse seu, né, qual é a dor. É claro, falando assim, a gente sabe que tem sentimento de abandono, não pertencimento, mas me fale um pouco, né, sobre qual é a sua dor. Eu falei que ia trazer alguns exemplos aqui, né? O Alexandre, estou em guerra comigo por querer deixar de fumar. Aí, vício é algo que muito provavelmente está aí, né, dentro da sua história, até genética, né? Devem ter antepassados que viveram processos difíceis com vício e que pode ser que você esteja replicando. Fora que a palavra estou em guerra, só essa frase já diz para mim muito de vida passada, né? Que é aquela necessidade de estar sempre em alerta, em sistema de alerta por alguma razão, que é uma autodefesa ou talvez uma defesa de território, e isso a gente também investiga na apometria e traz muita clareza. Que mais? A apometria é perfeita. Ah, o Guga fez, né, Guga, com a gente aqui, ó. É perfeita para chegarmos aos 80 felizes aí, que legal. O Guga passou em sessão aqui com a gente, foi um trabalho tão lindo, né, tão especial como todos, mas é sempre muito lindo. E é E muitas vezes como até. a microfisioterapia, são várias sessões para uma situação que você queira olhar. Hum, a Helena conhecia a apometria sistêmica? É, ela não dava esse nome, né, mas ela É, com esse praticava nome, isso, né? né, com outro nome, né? Os É. teosofistas trabalham bastante com algumas técnicas que a gente utiliza. É, é assim, né? A pessoa, ela normalmente te procura com uma queixa. Deve ser um pouco contigo isso também, né? Uhum. Enfim. Então a pessoa chega aqui com uma queixa. Como que a gente, como que eu a falo, como que é o meu trabalho aqui, né? Eu gosto muito de entender o que que a pessoa está buscando. Então não é assim. E tá tudo certo, tá? Cada um no seu cada um, né? Não é uma crítica, mas eu não consigo entender o processo da pessoa divulga aqui uma técnica e a pessoa entra em contato. Ah, quanto é? Eu quero fazer, né? Eu também preciso saber se o que você tem, o que eu posso te oferecer aqui vai ser contribuição, Vai atender né? Não é uma a coisa assim. necessidade. Porque senão parece que serve para tudo, às vezes não. E quando é o caso, eu digo, olha, quantas pessoas veio aqui, eu quero fazer, aí me fala a questão, fala, então, mas como eu falei da questão da menopausa, não, mas não é o caso, né? E por curiosidade eu não vou fazer tratamento em curioso, desculpa, porque aqui a gente não está indo escrever uma novelinha, né? Uhum. A gente está aqui para tratar coisa séria. Então, como eu trabalho? Esse é o jeito que eu desenvolvi aqui o meu trabalho, que tem por base a apometria sistêmica. E eu digo muito isso nos cursos que eu dou da apometria sistêmica. Cada terapeuta que se propõe a desenvolver essa técnica, que quer trazer esse conhecimento para agregar valor na sua expertise já, vai fazer do jeito que se sentir melhor, né? Porque eu não. Outra coisa, para ser bem disruptiva aqui, tá, Lu? Cara, eu não criei um negócio que é para ser hermético e só para alguns fazerem, e se você não fizer o sinal XPTO, se você não ativar desse jeito não vai funcionar, só para criar dependência e, sabe, e dogma. Eu não quero dogma, eu não quero dependência, eu quero que as pessoas
desempenhem os seus papéis, as suas funções, o seu servir com autonomia, com clareza, né? Então a gente ensina a técnica, mas cada um vai desenvolver o seu jeito de fazer. O meu Uhum. jeito de fazer. Aqui qual é? Eu gosto sempre de iniciar com uma sessão diagnóstica, que a gente chama. Então, a pessoa chega e aí, né, a gente tem um bate-papo breve, onde eu vou ouvir o que é que a pessoa está procurando. A busca, a queixa, a dor, o sentimento ali. O que é que ela está trazendo? Ah, Andréia, eu estou com uma dificuldade, né, na minha vida financeira, parece que as coisas não andam, não caminham, nada dá certo. Vamos dizer que seja isso. Aí eu vou fazer algumas perguntas para entender, né, se aquilo lá é pontual ou se aquilo está dentro de um emaranhado de sistema. Aí, feito isso, a gente encaminha, então, para o processo terapêutico. Aqui é um processo terapêutico. O meu processo terapêutico é composto de 4 sessões. Na primeira, então, teve a diagnóstica para decidirmos se faremos juntos ou não, né? Uhum. E se eu olhar ali e falar, não é o caso para você, eu sou super verdadeiro e falo, ó, não é para você, tá? Não se aplica para você. E se Uhum. for, eu digo, olha, sim, pode ser, vai ser uma contribuição para o seu processo de cura, tá? E aí, o que que a gente faz? 4 sessões. Na primeira, eu vou fazer uma anamnese, onde então a gente vai buscar a causa raiz daquela questão que você está trazendo. Na segunda e na terceira sessão, a gente atua com a apometria sistêmica mesmo, né? Então, aí sim a gente vai fazer a pesquisa daquelas questões que a gente, na anamnese, identificou como causa. Aí a gente vai lá para identificar a dor. Dentro do meu processo, a gente tem, na primeira sessão dessa pesquisa, o que eu digo, a gente visita o passado distante, e na segunda, o passado presente, que normalmente é a nossa criança interna que está ali, aonde ela experimentou, normalmente é na infância, que ela experimentou novamente o retraumatizar, ou aquele sentimento na hora que ela interpretou as relações com pai e mãe. Então, a gente volta ali também para trazer uns novos entendimentos do sentimento ali. E na última sessão, é um alinhamento final, um passe, né, apométrico, o reacoplamento daquilo que precisou ficar em tratamento mesmo, né, porque a gente fala, né, uma alma que é sua e que nem sabe que desencarnou, ela precisa ser tratada. E a gente convence ela de receber esse tratamento nos hospitais espirituais. Isso é real? Não, ela é um holograma. Só que é real dimensionalmente, porque naquela dimensão onde ela acha que ela habita, ela está recebendo inputs de informação energética desse campo que a gente está atuando espiritualmente. Então, Uhum. depois ela vem e é reacoplada a você como conteúdo útil, tá? Isso acontece na última sessão. Então, aqui é um protocolo de quatro sessões. Eu digo que são 5, né? A primeira é diagnóstica, que vai Uhum. ser ali que a gente vai definir se seguiremos juntos ou não no tratamento, tá? E aí, dando ok, a gente agenda as 4 Claro. sessões. Deixa eu ver o que mais tem aqui de pergunta. A O que Samanta, poderia. Deixa eu ver. a, a Samanta, o que você estudou para curar seus sentimentos? Foi somente ter a consciência? Cara, o que eu estudei, eu sou uma estu... é tanta coisa. Ah, eu contei, né, a minha jornada. Eu comecei. Primeiro que eu já venho com um grande conhecimento de estudo, né? Que eu falo que conhecimento empilhado ele não é muito útil, mas quando você começa a entender por que que você empilhou tanto conhecimento, ele começa a transbordar. Eu desde criança sou autodidata e leio muito tudo, né? Eu lia Bíblia, li O Inferno de Dante aos 8 anos de idade, então eu sou uma pessoa que gosta de ler muito, estudar muito. Estudei muito a minha vida toda, né? Me formei no direito, fiz 4 pós-graduações, fiz mestrado, iniciei o doutorado. Então, ler e estudar sempre foi um lugar muito meu ali, né? Escrever, enfim. Na jornada do autoconhecimento, eu passei a ler muitas coisas relacionadas a essa minha. Conforme eu fui mergulhando, né? Dentro de umbanda, casas espíritas, xamanismo,
E tudo isso, eu fui fazer psicoterapia, né, pós em psicoterapia, eu fui buscando muita leitura, né, Bert Hellinger, apometria, até porque os guias, como eu disse para você, começaram a me intuir, né, fui ler Hermes Trismegisto, fui ler, enfim, nossa, leio muito, muito Carl Jung, gosto muito de visitar as obras dele. Então, não tem assim uma obra, né? Eu digo que hoje parece que tudo que hoje mesmo eu fiz um atendimento lindo de uma psicóloga e ela me contou, né, de um estudo que está sendo, de um trabalho mesmo, de uma formação que está sendo realizado nos Estados Unidos, um cara lá, que depois ela me deu o nome até para eu pesquisar, que está falando do que a gente está fazendo, com outro nome lá, ou seja, isso não é uma coisa que pertence, né? Ela Uhum. está disponível no mundo aí, então a gente está mesmo tendo várias oportunidades, inclusive esse pessoal americano que está criando essa metodologia, tem vindo no Brasil para estudar essa questão de passado, né, da alma, de passado, em casas de umbanda, ou seja, estão trazendo para o estudo integrativo da cura das emoções, dos sentimentos, a questão espiritual. O que a gente está falando Sim. aqui? É É, sobre isso, né? sobre isso. É fantástico. Inclusive, a apometria já é. Apometria não, né? As terapias que falam, que cuidam do espírito, já tem CID, né? Já tem reconhecimento aí da medicina como Faz medicina parte. mesmo. É, exatamente. Tem. Então, estamos evoluindo muito, né, Lu? Estamos evoluindo Muito. muito É nesse o entendimento momento, né? É o do ser momento. integral. E aí, olha, só para a gente não estender muito, que a gente já estendeu bastante, só quem que pediu um auxílio aqui na transição de carreira, em relação ao profissional. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver. Me sinto, o Luciano, né? Me É, sinto-me um pouco perdida em relação à minha vida profissional. A profissão atual não faz mais sentido. Preciso de uma sugestão em como me reencontrar profissionalmente. Então, Luciano, olha só. Será que é a tua carreira ou é o seu sentimento, né? Como o que você. Porque eu digo que nós não somos o nosso RG, o nosso CPF, a nossa carreira. Nós não somos. Eu não, né? Que isso fez muito sentido para mim. Eu não sou a advogada, eu sou a Andrea. Eu não sou a terapeuta, eu sou a Andrea. E ao quanto mais eu entendo quem é a Andrea, menos importa os meus títulos e mais importa quem eu me torno. E quem eu me torno fala muito desse meu lugar de fé, segurança, né? Enfim, enquanto eu estou me curando. Então, entender qual é a dor que está te trazendo a sua questão profissional, porque principalmente para os homens, né? A questão profissional parece que vem com um peso muito grande, porque o homem, o masculino, ele tem muito, e aí, independente do gênero, tá? Que a pessoa tenha. Eu estou falando do Yang, tá? Não estou falando de questões de gênero, nada disso. Estou falando do Yang. E se a mulher ficar muito na postura do Yang, ela vai ter exatamente a mesma coisa que eu vou falar agora, que é aquela necessidade de prover, aquela necessidade de cuidar, de sustentar. E quando isso fica fragilizado no campo deste lugar do Yang, essa pessoa começa a sofrer muito. Então, entender qual é o motivo que aquela alma está ali, naquela condição de ser o provedor, de ser aquele que controla tudo, que cuida de tudo, é um caminho. Ou talvez essa questão profissional esteja muito relacionada ao fato de que não está me trazendo, até me traz dinheiro, mas não me deixa feliz, porque eu estou esgotado, estou cansado, estou estressado, porque talvez eu não faça o que eu gosto. E aí a pergunta é: e por que eu não faço o que eu gosto? Qual é o medo que me impede de fazer o que eu gosto? Esse medo tem uma causa, olhar essa causa também ajuda. Outras vezes é o sentido de que é, até faço o que eu gosto, mas não consigo ganhar dinheiro com isso, né? Por que é que eu tenho dificuldade de fazer dinheiro daquilo que eu gosto tanto? Que sentimento está por trás disso que me impede de acessar recurso material? Tem um sentimento aí, a gente vai investigar esse sentimento, tá? Então tem muitas causas, né? É difícil a gente falar uma, tá? Eu tive que perguntar sobre o preço, mas porque estou com pouco recurso mesmo, mas tenho certeza que irá me ajudar muito. Vou conseguir fazer, me aguarde. Ô, Sofia, eu não falo valor, tá? Não falo. E não falo por uma questão.
de ética, também minha. Estamos também num processo nosso de marca, patente e tudo mais, então tem uma série de razões aí, e daí e tem uma outra questão, que daí eu não tenho problema nenhum de falar para vocês, tá? Na boa. Uma questão muito simples, gente. Tudo é uma questão de oferta e procura. E tudo é uma questão de qualidade e tempo. A coisa mais preciosa que eu tenho hoje é tempo, não é dinheiro, é tempo. Então, o meu tempo ele é tão escasso. E eu gosto tanto de fazer isso que eu faço, eu entrego muito de graça aqui para vocês. Ó, tô aqui com a Luciana já tem quanto tempo, Lu? Nessa segunda Então, live já deu mais de uma. nossa, precisamos encerrar, meu Então, Deus. Acho que já deu duas eu horas. falo muito, eu entrego muito, eu falo a verdade para vocês aqui, vocês já estão me conhecendo, já estão sabendo como é. Lá no meu canal do YouTube tem quase 300 vídeos. Aqui no Instagram, eu estou sempre entregando mais e muito, porque eu realmente faço isso com paixão. Agora, eu tenho meu trabalho, esse trabalho me demanda tempo e energia, e ele tem um valor. E esse valor é baseado na oferta e procura, né? Então, eu tenho uma agenda extremamente intensa, lotada, e isso determina o meu valor. É óbvio, tá, gente? Então, para de querer dar preço na coisa dos outros, né? E de achar, é caro, é barato. Não tem caro e barato, tem o que é e o que aquilo vai te trazer de útil e de bom. Se te faz sentido, ótimo, continue. Se não te faz sentido, tem um monte de gente fazendo um monte E às de vezes coisa. o Eu não sou a conteúdo que única. já está aí disponível, já traz tanta cura, que eu vi alguém escreveu aí que foi curada no Paranormal com a... Quem que fala? Cara, assim de pessoa falando, trazendo essa informação para mim, é Ah muito lá. lindo. Nas minhas lives, no curso de apometria, tivemos 70 pessoas no curso de apometria. Se você também Todas. tiver tem algum outro curso agora já Tem, vou falar em de. andamento? Uhum. Todas as pessoas que fazem o curso são tratadas durante o curso e elas relatam coisas assim fantásticas, tá? Então eu acredito, eu confio no meu trabalho, tá tudo certo. É. Ah, bom, quem está aqui, a gente vai começar e partir para o encerramento, é o seguinte: curso de apometria sistêmica, tá? Nesse semestre, provavelmente eu não vou conseguir fazer o módulo, né, a 11ª edição. Uhum. Por hora, tá, gente? Tô tirando férias agora, semana que vem eu vou tirar minhas férias, vou ficar aí uns dias em descanso, porque esse ano para mim está sendo extremamente incrível, intenso, e eu também preciso, né, recarregar minhas baterias. Em outubro, nós vamos ter o curso da mesa radiônica, minha mesa radiônica, que foi canalizada pela minha egrégora, né, com o suporte da minha egrégora, vou mostrar aquela para vocês. E eu, inclusive, uso ela na anamnese, mas ela por si só é uma ferramenta muito potente para trazer, eu falo, né, sabe aquelas questões urgentes que você precisa desbloquear para dar um rumo, um norte na vida, liberar ali energias densas do campo, enfim, mesa radiônica é sempre muito legal. Então, essa aqui é a minha mesa, né? Olha que Essa aqui lindo. é a mesa que eu uso, tá? E eu vou dar o curso dela em outubro, né? Já tem lista de espera. Tá, qual o valor, André? Não tem informação de preço ainda. A gente vai organizar isso tudo a partir de agosto, quando eu voltar aqui das minhas férias, tá? Que Mas presencial esse ou online? esse vai ter vaga no presencial e online, né? Porque muita gente de fora, né? Nossa, a gente teve 13 países participando do nosso curso, né? Então tem muita gente de fora, tá? Então a gente faz nos dois modos, tá? Mas a gente vai trazer mais informação lá na frente. Então, para esse próximo semestre, tem esse curso, mas, gente, vai ter muita novidade. A gente tem a comunidade CEP é a Comunidade Espiritualidade Próspera. Nessa comunidade, a gente tem um encontro por mês comigo aí, ao vivo, online, onde eu trago estudos e temas que é para desenvolvimento espiritual, tá? Então, ali, essa segunda-feira, por exemplo, a gente tem a aula do mês e o tema é os nossos chakras e os sentimentos. E aí a gente vai fazer uma abordagem sobre de que forma os nossos chakras
guardam sentimentos e afetam o corpo emocional, físico, mental, porque inclusive é onde estão os nossos hormônios, né, Lu? Nas Exatamente. nossas glândulas. Então, a gente vai trazer isso nessa aula de segunda-feira, com uma abordagem espiritual. Sempre tem uma meditação, sempre tem uma participação especial, né, da minha galera espiritual. Então, para quem faz parte do CEP, da Comunidade Espiritualidade Próspera, tem essas aulas que são exclusivas para lá, fora um monte de outras atividades que eu alimento essa plataforma. Então, tem meditações, tem exercícios para você, né, fazer um desenvolvimento espiritual para uma prosperidade, inclusive, tá? Porque uma coisa anda junto da outra. E a partir de agosto nós vamos ter também ativações, meditações de ativação, que eu chamo, que vai ter um dia da semana que eu vou abrir de manhã para o pessoal da comunidade. Essa comunidade tem uma mensalidade lá, né, uma semestralidade. Então, quem tiver interesse, na minha página, lá no meu Instagram, lá você encontra, né? Eu tô falando da CEP lá, mas depois eu posto para vocês nos meus stories, tá? Para você entrar lá na CEP. Ou entra no meu site, andreafrancomano.com.br, tem todos os nossos produtos lá, tá bom? Aí, para o próximo semestre, então, a gente tem essa atividade. Tem muita coisa que ainda vai rolar, a gente vai ter muitas palestras, palestras presenciais mesmo, tá? Que é uma atividade aí que a Helena quer muito que a gente realize. Então, a Quem gente vai sabe ter você vem para palestra Rio presencial. Claro. Oi, Quem sabe você vem para Rio Claro. você sabe que tem muita gente de Rio Claro, tem gente que fez o curso que está me chamando para ir para aí. Quem Ah, sabe? Vamos organizar, Lu. Vamos vamos. organizar, tá? Então, tem muita coisa para a gente entregar valor aqui para vocês, tá? Então, prestem atenção que a gente está trazendo muita oportunidade. Alguém falou assim, tem um preço mais acessível. Gente, tem preços. A comunidade CEP é super acessível. O YouTube é de graça, o Instagram é de graça, né? Então é isso. A gente está aqui fazendo o nosso trabalho, o nosso melhor. E eu espero que vocês venham aproveitar, tá bom? Mesmo não somos um CPF, é isso aí. Começou, é legal, eu não vejo a hora de fazer o curso, vamos embora. Então, Regina, fica lá na lista de espera que a gente vai sempre trazer informações, tá? E quando abre o curso, gente, o que que acontece? Aí o povo fica bravo. Abriu, presencial é assim, ó, acabou, eu vou ficar brava, sinto muito, né? Correu, conseguiu, não correu, fica para a próxima, vem para online. Mas a galera que fez online, se tiver alguém aqui, comente. É a mesma intensidade, é gostoso, é maravilhoso, tá? Se essa live vai ficar gravada, eu acho que a Lu deve deixar Vai, ela gravadinha lá, né, vai Lu? sim. Nós já vamos encerrar, gente, porque, nossa, olha, já vai completar Nossa, aqui 2 horas, acho. você Vamos vê, ver se a né? gente recupera a primeira parte, mas se não, vai estar tudo aqui agora, a segunda parte inteirinha, se Deus quiser. Lu, adorei estar aqui com você. Nossa, Adorei o seu eu, convite. eu só posso Temos muito para falar agradecer. ainda, né? Quero uma hora a gente ter a oportunidade de falar da parte das doenças do campo físico, trazer mais algumas questões que eu acho que vai te auxiliar, inclusive, aí no teu trabalho, né? Porque E você é muito, uma e muito. terapeuta. Ai, gente, estou muito feliz e agradecida pelo seu tempo, sua doação, seu carinho, sua atenção e tudo. Tenho certeza que todo mundo já está aí apaixonado. E quem ainda não Gratidão. segue a Andrea, já tem aí, já vai ficar salvo, já estão seguindo também, né? E vocês que estão aqui da minha galera lá, sigam a Lu, ela tem umas receitas top. Eu, inclusive, comprei batata roxa para fazer o shake, Ah né, da lá, academia. ah lá. Vou Para quem não tomar. conhece, nós temos uma loja de orgânicos já há mais de 20 anos com produção, né? Nós temos uma produção própria de orgânicos e estamos aí também por uma filosofia, uma missão. Sou nutricionista funcional, sou terapeuta também, medicina funcional integrativa e estamos todos aí contribuindo para esse momento que o mundo está vivendo agora, o nosso planeta, o nosso despertar. Isso aí, Lu. Gratidão, viu? Gratidão mesmo. Gratidão, muito obrigada. Agradeço a presença de cada um de vocês que estão aqui com a gente até esse momento. Um Gratidão, beijo. turma.
Um beijo, Andréia. Obrigada, viu? Beijo, Tchau, gente. tchau. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau.